Só baixar um pouquinho. Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje vamos ao capítulo 14, Prestando Assistência. Hoje nós vamos ver quanta coisa que nós fazemos errado quando vamos a um sepultamento. Bom, enfim, vamos ver, vamos com calma. Então nós vimos nos encontros anteriores a explicação sobre o desencarne de Dimas. O que mais? Porém, o cordão de prata que une o corpo físico e o perispírito será feito, a secção dele, momentos antes do sepultamento, no caso específico de Dimas. Mas antes desse corte do cordão de prata, corte literalmente, nós vamos ter aí uma série de ensinamentos, como eu disse, que é para nós pensarmos com profundidade na nossa ação diária, nos encontros que nós temos entre nós, quando vamos a um cemitério, quando vamos a um velório, enfim, é isso que nós vamos discutir. Bom, André tinha na sua mente ali estava em ebulição, porque era um aprendizado tudo novo. E ele relembrava quando ele deixou os laços físicos dele, que ele não conseguia efetuar observações educativas. Por que ele não conseguiu? Por causa do choque. O choque que ele saiu daqui, da matéria, para o mundo espiritual. A transição é complicada. Ocorrem estólises e histogêneses. O que é isso? Morte de tecido, morte de órgãos, nascimento de órgãos, nascimento de tecidos. O que o espírito vai fazer com o intestino? Vai comer carne, comer coisas dessas? Vai fazer nada. Então, estólise, vai nascer coisas novas. Histogênese, vai nascer coisa nova. Estólise, vai morrer coisas que não têm uso. Por isso tem um período de transição, um período difícil. Então ele não conseguia, por causa disso, fazer uma análise minuciosa. Então agora, nesse momento, que ele não já passou por tudo isso, ele tem a oportunidade de trazer luz para a minha alma, quanto à posição dos recém-desencarnados, antes do sepultamento do corpo físico, do envoltório. E aí o que ele fez? Pediu para o Jerônimo, e o Jerônimo autorizou ele a visitar a casa de Dimas durante o tempo necessário, porque o Dimas tinha desencarnado, ou pouco, mas não tinha ainda desligado o cordão de prata. Então ele foi até lá, para ver qual é o comportamento, o que ocorre do lado material e o que ocorre do lado espiritual. Então o André ficou bastante feliz por esta nova oportunidade. Foi pela primeira vez que um companheiro com autoridade concordava com suas solicitações, dava oportunidade para ele para ampliar os estudos sobre tudo que ocorria no mundo espiritual e no mundo material. Então, para ele representava o quê? Uma conquista de confiança dos seus superiores. Ia trazer novos conhecimentos. Então André, muito ansioso, deixou a casa, casa transitória, em plena noite, foi embora lá para a casa de Dimas. E ele observou, quando lá chegou, que não havia grupos de defesa. Olha só, gente, grupos de defesa. E o trânsito de pessoas das mais variadas procedências era livre. Chegava o bom, chegava o ruim, chegava todo mundo. Guardem bem isso que eu estou falando. Veja, as defesas estavam sem defesa. Não havia defesa. Dimas, ligado ao corpo físico, pelo cordão de prata, repousava no regaço da mãe, ali desencarnado. Morreu, acabou? Não. O corpo está chamando. Vivemos juntos
50 anos, 60, 70 anos. O corpo e o espírito estão intimamente ligados, molécula a molécula. Então os desligamentos ocorrem das extremidades até chegar no final, no cordão de prata. Terminou a pulsação, terminou a circulação do sangue, acabou? Não, o cordão de prata ainda está ali, terminando de resgatar o quê? Retirar o quê dali? Nós precisamos retirar todos os fluidos vitais que ali estão. Quanto existe o ligamento do cordão de prata, a pessoa escuta, vê tudo. A resposta vem já. Se a pessoa vê tudo, escuta tudo. Já já você vai ver a resposta. Então diz ele lá, o André Luiz: sempre tive por Dimas uma sincera admiração pelo proveitoso, veja gente, proveitoso auxílio que soube oferecer-nos. Que auxílio? É o que nós fazemos. Trabalhamos, assistimos, vamos lá no Lar do Alvorecer, esclarecemos o espírito, procuramos ler, estudar. Foi o que ele fez. Mas tem mais. Dimas foi sempre assíduo nas obrigações, bom companheiro, um irmão leal. Era íntegro nos últimos 6 anos e, por intermédio dele, eles então, desculpe, eu falei íntegro não, ele integrava nos últimos 6 anos, por intermédio de Dimas, uma comissão espiritual de serviço para atender aos necessitados. Mas tem comissões? Tem comissões. Ué, como é que vou bater as botas, vou desencarnar? E aí? Quem que vem para cá? Quem que vai ajudar? Basta eu apertar um botãozinho que vem alguém correndo? Não. Existem comissões, existem espíritos que estão ali para coordenar tudo isso. Então são comissões. Não é que cai de paraquedas alguém, vem aqui, opa, ele sentiu, é o Flávio que vem, não tem nada disso. Tudo é bem programado. Não é nada de nós encarnados. A coisa lá funciona. Aqui não, mas lá funciona. Então a mãe de Dimas, ao reconhecer André quando ele chegou, apresentou aos demais trabalhadores espirituais ali presentes e apresentou ao André o Fabriciano, que era um expoente ali, um indivíduo desencarnado, que conhecia muito sobre o mundo material e o mundo espiritual, em especial a transição da desencarnação. Fabriciano então explicou para André. Aí vem, agora começa as coisas em cima de nós. André, existem médiums. Agora começa a carapuça a entrar na nossa cabeça, gente. Há médiums que gostariam do intercâmbio aqui com o nosso plano, mas só buscam a obtenção de títulos, desestimando as obrigações que são de sua responsabilidade. Não, ele é o melhor médium, ele sabe, ele recebe só a elite do mundo espiritual. Mentira, isso não existe. Não, eu vou receber só um mentor. Que isso, gente? Conversa estranha. Parece que a gente nem está lendo a doutrina espírita. Nós somos meros aprendizes. Nós vamos nos sintonizar com aqueles que pensam e agem como nós. Eu sou uma relés minhoca. Quero me sintonizar com quem lá em cima? Não tem conexão, gente. Temos que pensar nisso, por mais que eles queiram. Eu tenho que trabalhar, tenho que dar de mim o máximo para ir subindo. Mas não esperar que eles venham até mim e resolvam os meus problemas. Isto não vai acontecer. Continuando, Fabriciano diz, aí o André então pergunta para o Fabriciano: há comissões de colaboração permanente para os médiuns em geral? E aí, gente? Um de nós médiuns vamos desencarnar hoje.
Tem comissão para vir nos receber? Somos médiuns. De acordo com os méritos, né? Não sabe. Ah, sim. A resposta é bem taxativa, gente. Não. Por quê? A mediunidade é título de serviço, como qualquer outro. Tem nada de especial. Nada de especial. E mais, continua o Fabriciano, experimentam a luta construtiva através de sondagens superficiais e a primeira dificuldade abandonam os compromissos assumidos na espiritualidade. Isso, quantos nós mesmo, quantos já vimos que vêm, quantos chegam entusiasmados, fogo de palha, vai embora. Quantos? Todos nós já passamos por isso. Continua. A aquisição da fortaleza moral, diz o Fabriciano, não prescinde, não exime ninguém, vou repetir, não exime ninguém e não prescinde ninguém das provas arriscadas e angustiosas. Eu sou médium, agora está resolvido o meu problema, não vou ter mais nenhum problema na matéria. Não nos iludamos, gente. Como eu digo sempre, ninguém cai de paraquedas aqui. Nós viemos porque programamos a nossa vida e sabemos o que iríamos passar por escolha nossa, para corrigir erros do passado. Em vista disso, o que aconteceu? Os médiuns não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médiuns em geral. Em função disso, não precisa de comissões para receber os médiuns, mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. Tivemos um exemplo anteontem, nosso querido Edival, que desencarnou. Ele foi recepcionado por uma dessas comissões. Aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. Nós estamos? Então não vamos reclamar amanhã quando desencarnar. Puxa, estou sozinho, onde eu estou? O que aconteceu? Credo, que cada assombração que está aqui. Precisamos tomar cuidado, gente. Então, André, há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa, da observação. Desejariam o caminho bem aplainado, exigindo a convivência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos. Nós estamos falando de médiuns porque Dimas era médium, gente. Por isso é que nós estamos focando em médiuns. Além disso, médiuns que se recebem faculdades intuitivas pedem incorporação, se contam com a evidência, querem a possibilidade de exteriorizar fluidos vitais para os fenômenos de materialização. Nunca estamos contentes. Puxa vida, eu estou aqui, mas por que ela faz isso, ele faz aquilo? Eu queria fazer aquilo. Como? Não nos esqueçamos. Nós escolhemos. Era o que precisávamos. Estamos em mais uma passagem rapidíssima. 100 anos aqui é um relâmpago lá. Já termina, vamos embora. E aí? Vamos voltar? Não sei. Alguém tem certeza? Não temos. Pretendemos, mas não temos certeza. De repente vamos lá para Quiron. E continua o Fabriciano. Entretanto, em face das exigências naturais do aprendizado, dizem-se feridos da dignidade pessoal. Vocês devem estar aí lembrando de vocês mesmos, eu também, e de amigos que vieram, amigas, passaram por tudo isso. Não suportam a aproximação de infelizes, encarnados ou desencarnados. Chega um mendigo aí encarnado, ô louco, credo, deixa isso para lá.
Desencarnado, eu não vou atender esse espírito, está com mau cheiro, etc, etc. Fazer o bem, sem olhar, ok. E aí o que acontece? Estacionando ao menor contato com a dor, não querem contato. Que nível nós estamos? Nós estamos no nível da dor, meus amigos e amigas internautas. Estamos aqui em provas e expiações. Momentos de felicidade e de alegria são excepcionais, são muito raros. Nós estamos aqui porque é isso que nós pedimos e porque merecemos. Então, para semelhantes experimentadores, continua Fabriciano, seria extremamente difícil a formação de equipes eficientes, representativas aqui de nosso plano. Por quê? Não se sabe quando estão dispostos a servir. Hoje eu vou, não, eu tive um convite, eu vou para o happy hour, não, eu vou para uma viagem, eu vou, para o centro eu vou semana que vem. Uma vez assumido o compromisso, nós temos um compromisso, meus amigos. Ou vocês acham que a espiritualidade está à nossa disposição? Eles separam, eu sou médium, por exemplo, cada um de vocês, hoje eu vou trabalhar, hoje é meu dia de trabalhar, de incorporar espírito. Ou vocês acham que eu chego aí, sento na minha sala, aperto um botão, aí eles vão lá, vem cá você, vem cá você. Os espíritos que vão se comunicar através de mim já estão separados há muito tempo, já estão esperando. São separados pela sintonia, pelo comprimento de onda que nós temos, pela capacidade que eu tenho de assimilar o que ele vai me passar. Não é qualquer um que chega e pum, vai falar em russo para mim. Eu não tive nenhuma existência em russo. O que vai acontecer? Nada. Se eu já tive uma experiência, uma vida na Rússia, ele vai falar, naturalmente o pensamento vai ser captado e eu vou passar para quem estiver do meu lado. Então não é por acaso que acontecem as coisas. Então o médico, não vou hoje eu vou para o happy hour, hoje eu vou para o samba, hoje eu vou para o... Não é assim, meus amigos. Não é assim. Compromisso é compromisso. Vocês fazem isso no trabalho? Não, hoje eu vou para o samba, eu não vou trabalhar. Amanhã eu não vou lá porque eu vou viajar. Na outra semana você está sem emprego. Aqui, tudo isso se refere ao que eu estou falando no mundo espiritual. Uma disciplina, né? Disciplina. Tudo no dia a dia, continua o Fabriciano, no dia a dia serve de pretexto para não trabalhar nas lides da mediunidade. Tudo no dia a dia. André registrou então essas observações sensatas do novo amigo, porém tentava descobrir por que havia ali uma expedição de socorro, de tamanha competência moral para socorrer o médium. Se não precisa, se os médiuns não são atendidos, por que, no caso de Dimas, tinha uma comissão especial? Fabriciano captou o pensamento e continuou suas explanações. André, temos delegação de trabalho, mas no caso de Dimas, entrou em jogo a autoridade de superiores nossos, que resolveram proporcionar a ele repouso, o que não nos seria possível prodigalizar-lhe, ou seja, de nossa parte, se viesse direto para nós não poderíamos fazer isso. Mas houve uma interferência. André, então, não ficou ainda convencido com essa explicação. E ele perguntou: não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos, mais ou menos já entrosado com as comissões de serviço espiritual, já de natureza superior? Bom, eu estou aqui trabalhando. Ô, gente, vocês estão preparando o meu lugarzinho aí, né? Quando eu desencarnar, vocês vão me buscar? Existe isso? Mérito.
Mérito. Se não tiver mérito, não tiver trabalho sério, persistente, honesto, não vai acontecer isso. Sem que haja missões, assim como o caso, voltando, sem que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrer, concluindo a pergunta do André. Então, existe ou não existe? André, então, quis se aprofundar mais e perguntou a Fabriciano: nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? Voltando, então, para concluir o que lhe foi dito antes. André, nem todas. Nem todas. Todos os fenômenos da desencarnação contam com o amparo da caridade ligada às organizações de assistência indiscriminada. Deus não desampara ninguém, desde que eu queira. Bateis e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedis e ser-vos-á dado. Não bato, não busco e não peço, ele me respeita. Ah, eu desencarnei, eu trabalhava no centro, eu mereço. Mereço coisa nenhuma. Eu tenho que fazer justo, tenho que ter o mérito. Pode perguntar se estiverem em dúvida, viu? No entanto, a missão especialista não pode ser concedida, estou lendo bem devagar, a quem não se distinguir no esforço perseverante do bem. Não adianta. É mérito, gente. Trabalho. Vontade de continuar no trabalho. Então, com o intuito de ser mais claro, André Luiz complementou. Então, vamos imaginar que Dima estivesse em ligação recente com a sua comissão de trabalho e desencarnasse sem o cuidado de um grupo socorrista. Seria deixado à mercê das circunstâncias? A resposta está aí. O Fabriciano riu com franqueza e retrucou a ele. Isso poderia acontecer. Temos precedentes. E vocês vão ver o precedente que vem agora. De maneira geral, ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos por conseguir de qualquer modo a desencarnação alegando necessidade de repouso. Ah, já estou enjoado dessa vida, não aguento mais a minha esposa, não aguento mais o meu marido, quero desencarnar, quero ir embora, quero sair. E fica com esse pensamento firme. Então, vamos lá. Muitas vezes, no fundo, são criaturas bondosas, mas menos lógicas e pouco inteligentes, quando pensam assim. Diz o Fabriciano. Na semana que passou, por exemplo, observamos um caso dessa natureza. Respeitável senhora, jovem ainda, pelas disposições sadias que demonstrou no campo da benemerência social, era ligada a dedicada corrente de serviços organizadas por amigos nossos. Vejam agora. Verificando-se, contudo, pequenas rusgas entre ela e o marido, o esposo, e tendo conhecimento da imortalidade da vida, além do sepulcro, o que ela desejou? Morrer. Morrer. Desejou ardentemente morrer. Então, André, veja, André, bastou, diz o Fabriciano, bastou tolas leviandades do marido para que maldissesse o mundo e a humanidade. Espera aí, sou médico, estou trabalhando. Uma pequena rusga, um pequeno desencontro, a humanidade não presta. O mundo está errado. Temos que reformar o mundo. Não soube, diz o Fabriciano, essa senhora não soube quebrar a concha do personalismo inferior e colocar-se a caminho da vida maior. Então, pela cólera, o que ela aprontou? Veja só.
pela intemperança mental, criou a ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira, sem se utilizar do suicídio direto. Então, o que aconteceu? Ela conhecia os amigos espirituais, aqui aos quais se havia unido, mas longe de assimilar-lhes ajuizadamente os conselhos, começou a repelia-lhes, não queria mais que eles chegassem perto. E aí o que aconteceu? Está aí, repelia-lhes as advertências fraternas para aceitar tão somente as palavras de consolação que lhe eram agradáveis, dentre as admoestações salutares que esses espíritos indicavam e mandavam para ela. Ela só ouvia o que ela queria ouvir. E aí, gente? E aí? E tanto pediu a morte, insistindo por ela, entre a mágoa, a irritação persistente, o que é que aconteceu? Veio a desencarnar em manifestação de icterícia complicada com simples surto gripal. Porque ela pediu, né? Ela pediu, insistiu. André não houve, aí o Fabriciano diz, André, não houve qualquer determinação de assistência particularizada por parte das autoridades superiores. E mais, continuou Fabrício, os benfeitores de nossa esfera, apesar de eficiente intercessão em benefício da infeliz, somente puderam, olha só, meus amigos e amigas, afastá-la das vísceras cadavéricas há 2 dias, em condições impressionantes e tristes. E aí André perguntou, onde é que ela está agora? O diretor da comissão de serviço, a que se filiara à imprevidente amiga, recolheu-a por espírito de compaixão, em função das virtudes potenciais de que era portadora. E onde é que ela está agora? De novo perguntou André. Ela se foi, está trabalhando por aí, ativamente, em condições muito mais sérias e complicadas. Nós somos felizes e não sabemos. Achamos que devemos ser mais felizes. E procuramos, como se diz, procuramos pelo em ovo e achamos. Pior é que a gente não estava na hora de partir, né? Não estava na hora. Por isso que não está sofrendo. Por isso está sofrendo. Então André Luiz, satisfeito com essas informações, pensava, puxa, como a lei divina, de fato, é perfeita em seus fundamentos e é igualmente harmoniosa em suas aplicações. Aquilo que eu digo sempre, ela desce em linha reta, não tem, é um facão que desce em linha reta. Se tiver ali na frente, vai pegar, não tem saída. Comentários, perguntas? Ô Marja, esse é uma coisa linda que o Pai nos deu, né? Oi? O seu livre-arbítrio. Isso é uma coisa linda que o nosso Pai lhe deu. Que é o seu livre-arbítrio. Você não pode tenha fazer dúvida. O que quiser. Ele nos Você quer respeita. morrer, tudo bem. Aguenta as consequências. Aguenta as consequências depois. É isso aí. Não tem o que fazer. Aí quando chega lá do outro lado, ainda reclama ainda. Vamos Que lá. o Pai não deu oportunidade para ela. Exatamente. Porque ficamos, como diz, vou repetir isso já N vezes, Stephen Hawking, temos que olhar para as estrelas, estamos olhando para os pés. E como é que fica o nosso anjo da guarda, então? Ele não faz nada? Não, ele respeita, ele não é o nosso protetor que está ali, você quer se jogar, ele te segura no braço. Não, isso não existe. Ele está ali para te proteger, te dar informações, ficar... Sebastião, não pula daí que você vai morrer, não faz isso, você vai. Mas eu quero fazer. Pum. Daí é livre-arbítrio, aí a decisão é sua. A vida inteira. Precisa tratar dele disso. Sabe que você me fez lembrar de uma experiência infantil. Eu fiz uma malcriaçãozinha
do mesmo jeito que a gente barganha com Deus, a gente barganha com os parentes, principalmente pai e mãe, quando a gente está na infância. Eu lembro disso, mas foi ótimo a solução que minha mãe me deu. Eu tinha me arrebentado e ela resolveu me acocar. E eu fui ganhando mimos, E ela foi acalentando até a hora que eu abusei. Pois é, agora você fica sem nada. E eu nunca esqueci. Eu estou com 52 anos, isso aí eu devia ter, sei lá, 9, 10, por aí. Nunca, porque fica a lição. É isso aí. A gente vai cocriando, aí a gente arrebenta com o ambiente em volta da gente, com as oportunidades, quando você vai ver, você está sozinho mesmo. Porque você construiu a paredinha, não é porque Deus é bem. Exatamente, é isso que acontece. E aí Fabriciano, então, acrescentou ao pensamento de André. Isso. Não se frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. Tem o que fazer. Alguém, para gozar o descanso, precisa antes de tudo merecê-lo. Porém, as almas inquietas entregam-se facilmente ao desespero, gerando para si causas de sofrimentos cruéis. Inquietas quer dizer... Não está satisfeita com nada. A marita do sexo destino. E o mentor procurando alguém de boa vontade. Porque eles tentam barrar esse tipo de coisa. Só que não deu tempo. Ela se entregou ao desespero. E aí ela vai para o meio da rua e é atropelada. Mas porque ela se lançou no meio da rua. Não foi o anjo da guarda que falou. Não, de jeito nenhum. Ele falou, não vá, minha filha. Ela foi. É isso aí. Fabriciano, então, olhando para Dimas, ele, tocando a fronte, comentou: nosso amigo Dimas repousa agora, terminada a tormenta das provas incessantes. Está enfraquecido. A sensibilidade, posta a serviço da obrigação do bem cumprida, castigou-lhe a alma até o fim. Todavia, plantou a fé, a serenidade, o otimismo e a alegria em milhares de corações, estabelecendo sólidas causas à felicidade futura. Veja, tudo isso que ele fez está dando para a gente perceber por que ele teve essa comissão que veio das autoridades superiores. Mas tem mais coisa. Por enquanto, permanecerá na posição de ave frágil, incapaz de voar longe do ninho. Insisto para que Dimas durma, embora o sono que poderia ser calmo e doce esteja povoado de pesadelo. Está vindo a resposta aí, Logaté. Povoado de pensamento. Fabriciano, percebendo as dúvidas de André a respeito, esclareceu: André, nós temos uma dificuldade complementar, ou seja, o restabelecimento integral de Dimas seria muito mais fácil se fosse possível receber maior cooperação dos amigos encarnados. Seria oração? Por que isto não é possível agora? Pergunta o André. Porque cada vez os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, o que é que acontece? Dimas é chamado, atraído ao cadáver, prejudicando-lhe e dificultando a restauração mais rápida. O cordão de prata está ligado. Então nós vamos lá, estamos chegando ali, e choramos e não queremos que ele vá, está sentindo tudo. Está tudo ligado. Mas por que já não corta na hora que morre? Porque não pode. Nós temos os fluidos vitais que têm que serem retirados de acordo com a capacidade do próprio espírito de retirar. Ele colocou na matéria, então tem que retirar de acordo com a capacidade dele. Demora tanto tempo assim? Depende. Se você veio para viver aqui 70 anos, comete o suicídio aos 50, vai demorar no mínimo 20 anos.
No mínimo 20 anos que você vai ficar grudado aos despojos cadavéricos. Ô Maida, posso fazer uma pergunta? Pode, à vontade. Me surgiu essa... Qual a cultura que nós temos, tá, de conhecermos? Porque o Espiritismo, ele explica tudo e mais um pouco. Ou seja, o lema, amar-vos e instruir-vos. Isso. Qual a cultura que nós temos, tá, de ficar lá debruçado no corpo? Porque nós temos esse costume. Nós chegamos no velório, choramos. Antes de fechar o caixão, choramos, pedimos para que traz de volta, foi injusto. Enfim, toda aquela coisa, qual cultura que nós temos. Neste caso, alguns desses são respeitados, ou a dificuldade é imensa de desligar a pessoa do corpo, porque nós chamamos isso. Você já, veja bem, antes de responder isso, nós vimos na aula anterior a famosa melhora da morte. Para quê? Para tirar todo mundo de perto ali, para poder facilitar e tirar os desligamentos principais. Porque senão nem isso daria para fazer. No caso aí, vamos ter que... A mãe, no caso, vai receber o Dimas, os espíritos que estão ali vão tentar fazer com que ele fique calmo. Mas como ele diz aqui, não vão ficar porque os amigos o atraem. Respondendo a tua pergunta, como é que nós agimos? Vamos passar pelas mesmas coisas. A não ser que nós nos instruamos, vamos ler bastante, ter a certeza, a convicção de que morreu, vamos embora. Já tenta sair de perto, já se prepara. O dia que desligar, não ficar perto do corpo, já vai embora. Vai fazer o que no corpo físico? Aquilo ali vai virar um monte de coisas putrefactas. Mas é engraçado, antes do doutor Hugo falar, eu só queria dizer o seguinte, que é uma coisa assim até... Por quê? Porque às vezes dá a impressão, para as pessoas que não conhecem, que você que você não tem sentimento, que você, sabe, que você não liga para a pessoa. Não é questão de você não ter o sentimento. A questão é de você respeitar a hora do velório. Só que a pessoa está lá com um sentimento que ele não conhece, principalmente os fluidos vitais que precisam ser desligados, a pessoa vai achar que a gente está no velório porque, sei lá, está engraçado, não tem coração, sei lá. Já vocês vão ver, falando nessa linha, nós vamos ver as fofocas do velório. Muito pelo contrário. Já vocês vão ver as fofocas do velório que tem aqui, aí o André Luiz, o Fabriciano vão comentar, e vocês vão ver as reações que o Dimas vai ter. Tá? É o que me revolta. Aí Fabriciano concluiu: lamentavelmente, porém, nossos irmãos encarnados não possuem a chave de reais conhecimentos para organizar a ação adequada nesta hora. Está aí, João, a resposta. Nós não possuímos conhecimentos para organizar como devemos proceder nessa hora. Por isso temos que buscar o conhecimento, nos instruir, ler, sem parar, discutir. Vejam, os nossos irmãos japoneses, quando alguém morre, eles ficam chorando lá na beira do caixão. Faz festa. Ué, mas é questão de cultura. Por que nós não vamos aprender que a morte não existe, é uma transição? É a roupa velha que rasgou, vai para o chão, e eu, o espírito que movimentava, estava ali usando aquela roupa, estou em outro lugar, fui embora. Mas nós não ficamos ali, oh, meu Deus do céu, não posso. O barco que você já trouxe. É o barco, né? Da tradição dos gregos, dos judeus, todo mundo fala do barco. É isso mesmo, não tenha dúvida. Mais perguntas? E a genitora de Dimas... desculpa, pode falar. Eu só queria fazer um esclarecimento aqui. Quando meu pai faleceu, meu pai antes sofreu muito por causa de um câncer, né?
Então, eu realmente fiquei triste, eu chorei na época que ele estava doente, por causa do sofrimento dele. Na última noite que eu passei com ele, eu pedi para Jesus para levar, porque estava muito, muito difícil para ele, né? Com Tão certeza. difícil para nós também ver o sofrimento dele, né? Com certeza. E, bom, ele faleceu naquela noite, né? E aí, quando foi no velório, eu não chorei. Na verdade, assim, eu ajudei a ir atrás, avisar os parentes e tal, eu não chorei. Eu falei, eu sem o conhecimento do espiritismo, eu falei assim, não, eu vou fazer mal para ele, chorando. Então, eu não vou fazer, porque eu chorei antes. Porque ele estava sofrendo, agora ele se libertou disso. Esse é o meu pensamento, era o meu pensamento. Está correto. No dia do velório, a minha mãe ficou muito incomodada por eu não ter chorado. E ela falou assim, não é possível, porque eu fiquei com as crianças, né? E contando histórias para crianças, né? Que o meu pai foi fazer lá, consertar a máquina de Deus, porque tinha quebrado, enfim. E minha mãe queria que eu entrasse para ver, olha seu pai, ele me chamou e tal, ela falou, olha seu pai como tá bonito. Eu falei, mãe, me desculpa, mas eu não achei meu pai bonito até agora, eu não vou achar agora morto. Infelizmente, eu falei, ele deve estar até rindo. Então, assim, olha, eu falei fiz até uma brincadeira, né? Porque eu sempre pensei dessa maneira, eu acho que assim, a pessoa sempre pensei na liberdade de estar aqui. Né, que aqui a gente fica preso sem conhecer a doutrina espírita. Eu sempre pensei dessa maneira, que na época eu era católica, né? Certo. Então, assim, eu acho assim, as pessoas se incomodam com isso, né? O fato de você não chorar. É verdade. Né? É porque estão todo mundo acostumado a ir lá à beira do caixão, chorar, gritar, fazer um espalhafato danado. Eu pergunto, a morte existe? Não, ninguém morre. O que morre é pito. É isso que nós chamamos corpo, é uma roupa velha rasgada, que não dá remédio, não serve para pano de chão, vai para o lixo. E nós voltamos para casa. Terminou o prazo daqui, voltamos. E de lá vamos preparar para voltar. Como diz o Dr. Inácio Ferreira, cerca de 10.000 reencarnações, só no reino nominal já estamos aqui. E as outras? Como é que fica? Ainda bem que não lembramos, senão ia ficar chorando o tempo todo. Para quê? Chorar por quê? Pois não. O Marga, o Flávio não está aí para testar isso, mas eu sou uma pessoa profundamente emocional. Eu sou chorão pra caramba, e assim, a minha vivência é parecida com a da minha amiga que falou. Eu fui no velório do Edival, ninguém me viu chorar. O sofrimento é meu amigo se foi. No dia seguinte, eu fui tomar café na padaria perto do escritório, e aí me lembrei, me deu um negócio, deu um insight. Eu fiquei com os olhos molhados, chorei mesmo. Não foi lá. Então, cada um tem um tipo de reação no momento. Nós não podemos julgar os outros. Tem gente que chora na intimidade porque é o momento que consegue extravasar. O que eu acho que a gente não deve fazer no velório é ser mal educado. E aí os mentores vão falar, no meu ponto de vista encarnado, não é para perguntar do que o cara morreu, não é para perguntar detalhe, vamos ser educados. E a outra coisa, porque é horrível, a viúva ou o viúvo tá lá e fica todo mundo fazendo lembrar de detalhes que não interessam. E outra coisa que é um negócio, acredita quem quiser, fui fazer uma visita para um amigo meu, um menino que é amigo meu que perdeu o pai. Começaram a falar demais de como ele tinha morrido. Eu sinto uma mão nas minhas costas, era o meu filho. Meu filho viu o pai do menino botando a mão na esposa, tipo assim, para de falar, eu tô aqui. E não viu. Então, essa ligação. Agora, a gente chorar de desespero é que não pode. Chorar de desespero, a gente quer uma falta de confiança em Deus. Então, a gente tem que tentar se controlar. Mas se alguém está chorando assim, vamos compreender, vamos tirar de cena para a pessoa voltar assim. É aquilo que quando nós vamos fazer uma viagem, que é aquele PowerPoint que existe já há muitos anos, vamos fazer uma viagem, nós vamos até o porto, nossos parentes entram no navio, nós ficamos no porto. Lá no navio tem os marinheiros, tem outros companheiros que vão viajar. Aí
Aí o navio parte, tchau, tchau, tchau. E o barco começa a se afastar. Opa, está se afastando, está ficando longe, a um ponto, e sumiu. Da mesma forma que nós aqui, tchau, tchau, sumiu, do outro lado, para onde ele vai, o barco está chegando, ele está vindo, olha lá que bom, vamos recepcioná-lo. Mas a morte não existe, gente. Quando alguém de nós, dos nossos parentes, sai daqui, vai para a Europa, vai morar na Europa, morreu? Não. Ah, mas eu posso falar com ele. Você pode falar com o teu parente querido que está na espiritualidade. Prepare-se, afine o seu espírito. Eu não posso, com esse corpo denso, grosseiro, querer falar com o mundo espiritual, que é um mundo sutil. Eu tenho que chegar até ele. E não ele chegar até mim, porque eles já estão aqui do nosso lado. Mas nós não temos capacidade de enxergá-lo pela nossa grosseria, pelo corpo denso que nós temos. Então a morte não existe, é isso que nós temos que começar a assimilar. Vamos sentir falta do magnetismo? Vamos. Qualquer momento que nós dormimos e temos uma ligação, uma afeição muito grande com esse ente que partiu, quando dormimos nós vamos nos encontrar, gente. Isso é normal, é natural, já fizemos isso milhares de vezes. Vamos quebrar as cristalizações mentais que nós temos, achando que é desse jeito. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Bom, voltando aqui então, a genitora de Dimas, após ouvir esse esclarecimento de Fabriciano, comentou: André, as imagens contidas nas evocações das conversas no velório incidem sobre a mente do desencarnado, que é mantido em repouso depois de rápido mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência fina. Tá? É um filminho, o famoso filme que volta. Aí ele viu tudo aquilo e ele vai para o repouso. E tem mais, diz a mãe do Dimas. Não somente essas imagens estão presentes. Por vezes, nossos amigos encarnados presentes no velório são fecundos nas conversações sem proveito. O que eles fazem? Desenterram com tamanho calor a lembrança de certos fatos que trazem até aqui alguns dos protagonistas já desencarnados. Ah, vocês viram aquele caso assim, quando ele fez isso com aquela pessoa? Os dois já desencarnaram. Está ali. Vocês querem ver o que vai acontecer? André Luiz então comentou: no estado atual da educação humana é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia que tenha mais do que 3 pessoas encarnadas, 3 criaturas encarnadas. Então, o que acontece? André disse Fabriciano, para confirmar o que estou dizendo, dirija-se à sala do velório e observe. Tem os comentários do André lá na sala do velório. O velório apresentava um aspecto usual: flores perfumadas, semblantes sisudos e conversações discretas. Ao pé do cadáver, os amigos sustentavam reserva e circunspecção. Entretanto, a poucos passos dali, em torno do amigo em trânsito para o outro mundo, davam-se asas ao anedotário vibrante. Bom, palavras do André. Pequenas e grandes ocorrências da vida do morto eram lembradas com graça e vivacidade. E aí o André se acercou de outra roda compacta de amigos em que se falava a respeito de Dimas. Certo rapaz dirigiu-se a um idoso e lhe perguntou: Coronel, recebeu a conta? Coronel, recebeu a conta que o Dimas te devia? Por enquanto não, respondeu ele. Mas não me preocupo pela demora.
pois Dimas foi sempre bom camarada e os filhos não esquecerão o compromisso paterno. É questão de tempo. Agora que vem. Interessado em ressaltar as qualidades distintas do falecido, prosseguiu o coronel. Dimas era um homem interessante e excepcional. Sempre lhe invejei a serenidade. Era muito prudente. Semelhantes a ele, poucas pessoas conheci. Nunca me dei aos estudos espiritistas, mas confesso que, ao lhe observar a maneira de proceder, sempre desejei conhecer a doutrina que lhe formava o caráter. O comentarista modificou então o tom de voz, olhou na direção do cadáver e comentou em tom confidencial. Poucos homens foram de boca tão segura como este. Conheci Dimas faz muitos anos. Estou certo de que foi testemunha ocular de pavoroso crime que nunca se desvendou para os juízes da terra. Olha só. Então o senhor acendeu o cigarro e colocou mais lenha na fogueira. Vocês nunca souberam? Olha aí, gente. Vocês nunca souberam? Saberemos na próxima aula. Tá bom? Muito obrigado a todos. Se tiver pergunta, eu fiz de propósito, viu?